Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Existe uma discussão que quando os nazistas invadiram a Ucrânia em 41, eles foram bem recebidos pelos ucranianos ou por alguns nacionalistas ucranianos e algumas outras variáveis desse tipo que embasam o argumento da desnazificação da Ucrânia. Ou seja, de que o que os russos estão fazendo lá agora é tirar neonazistas que estão ocupando uma região, e a gente sabe que na antiga União Soviética e até hoje na Rússia, esse argumento dos nazistas, da desnazificação, é muito forte por tudo que eles sofreram. Enfim, a gente não precisa dizer nada sobre isso, que é óbvio. Mas eu queria que você comentasse comigo, para todo mundo que está em casa, o que você acha do argumento da desnazificação e se existe algum fundamento, do seu ponto de vista, em relação à presença de neonazistas dentro da Ucrânia, com relevância nas forças envolvidas na guerra, nas milícias e assim por diante. Como você vê essa questão do neonazismo e, em última análise, a legitimidade do argumento de que é uma desnazificação? Esse é um dos principais argumentos esse para mim, é o principal argumento ideológico. Isso, assim, para você fazer uma guerra ou para você mobilizar as pessoas, você precisa de uma narrativa. E essa narrativa ela tem força se ela tem conexão histórica. Se ela tem conexão com o seu passado, se ela tem conexão com a sua psique, com a sua existência, com quem você é, com como você chegou onde você está. E existe uma conexão histórica dos russos lutarem contra os nazistas. E usar esse apelo emocional, né, psíquico, psicológico, é muito forte. Então, falar isso e falar assim, ou qualquer outra coisa, é menos impactante do que falar isso. Então, vamos falar isso. Tem alguma base na realidade? Então, vamos lá, vamos para a base da realidade. Existem neonazistas na Ucrânia? Existem. Existem neonazistas... Batalhão de Azov, alguma coisa assim. Batalhão de Azov é um grupo neonazista. Esse grupo, ele nasceu em 2014, quer dizer, essa ascensão neonazista ucraniana, ela toma uma forma mais organizada em 14, quando a gente tem um presidente da Ucrânia que não quis fazer um acordo com a União Europeia, o Yanukovych, e que era mais alinhado com o Putin. E aí a população sai às ruas para protestar, derruba esse líder, ele foge para a Rússia e nesses protestos uma parte dos grupos organizados protestando eram neonazistas. Só que aí a gente tem que fazer um entendimento. Infelizmente, a maioria dos países do mundo, se não todos, tem neonazistas. Existem pessoas, grupos com ideias neonazistas. A Rússia não tem neonazistas? Claro que tem. Movimento imperialista russo. Deem Google. Busquem. É um movimento neonazista russo. Ah, mas os russos não lutaram contra os neonazistas? Ah, mas o Putin não está falando que ele quer acabar com os neonazistas? Existe neonazista na Rússia? Existe. Aliás, qual a relação do Putin com esses neonazistas? É ambígua. Ele não gosta deles, mas às vezes ele serve algum propósito, ele deixa eles ali. Tipo assim, não é uma coisa, vamos perseguir. Às vezes ele persegue, mas às vezes ele também deixa eles existirem. Por que eu estou falando isso? Para a gente contextualizar que os neonazistas da Ucrânia estão lá e estão lutando. Mas o presidente da Ucrânia, como o Putin coloca, que é um neonazista, não é. Ele é um judeu. Não tem como você virar e falar que um judeu é neonazista. Não existe isso. Você não é casos raros, patológicos. Você é psicopata isso, né? Claro. Entendeu? É uma aberração sem tamanho. Exatamente, existem aberrações sem tamanho no mundo. Existe aberração para tudo. Exato. Ok. É uma aberração sem tamanho. Você dizer que um judeu é um nazista é um negócio assim, é um ataque profundo à identidade daquela pessoa, a não ser que você seja uma aberração completa mesmo, afetada, claro. E tal. Então, o presidente da Ucrânia é judeu. Então, óbvio que ele não é neonazista. E a Ucrânia foi o segundo país do mundo a ter, ao mesmo tempo, o presidente e o primeiro-ministro, né? Judeus. Isso. Então, assim, isso é muito interessante e mostra um pouco como não é verdade o que o Putin está falando. Uhum. A gente acabou de concluir aqui, não precisa ser um gênio para concluir que para o cara ser judeu e ele ser neonazista, ele tem que ser
completamente fora da casinha. Psicopata. Psicopata, ele não entender nada do que ele é e do que é o nazismo. Então dizer que o governo ucraniano financia o batalhão de Azov é uma fake news. É uma fake news. O batalhão existe? Tipo, que nível de financiamento? Como é que é? Assim, nós estamos falando de guerra, né? E aí na guerra, hoje, por exemplo, você está em guerra, você precisa sobreviver. Aí você fala assim, vamos liberar os presos para lutarem contra os russos que estão invadindo o nosso país? Coisa que está sendo feita, efetivamente. Eles são presos. Aí alguém vai falar assim, não, você não vai dar arma para eles. Eles cometeram crimes. E outros realistas, pragmáticos vão falar assim, mas nós estamos sendo exterminados, nós estamos sendo extintos, nós estamos sendo invadidos. A gente precisa de todo mundo que está do nosso lado lutar junto. E aí? Até que ponto isso não existe, entendeu? Assim, não dá pra gente cravar e falar com toda certeza que esse batalhão não tem suporte de combate. Não, eu entendo. Hoje na guerra, isso que você está falando aí faz algum sentido. Mas assim, um ano atrás, como é que você sabe dizer qual que era a relação do governo ucraniano com esse grupo? Olha, havia uma relação ali de... O presidente ucraniano, não. O presidente tem total controle sobre um governo e um país inteiro? Também não. Também não. Assim, se tem elementos que alimentavam ele, a que grau, que nível, quanto isso é central... Isso pode existir? Pode. Como você fala assim, existe corrupção na Suécia? Existe. Existe corrupção em todo lugar. Existe problema em todo lugar. Não tem consistência plena. Eu não estou defendendo. E não posso afirmar com todas as forças que nunca houve nenhuma ajuda ali. Mas isso não é central. Isso não é uma peça de existência do DNA do regime ucraniano para o Putin usar isso como argumento. Agora, a Ucrânia não é necessário, não é o berço do próximo movimento nazista. O que aconteceu? Esse é um ponto importante para todo mundo entender e saber. Quando houve o combate no leste europeu de 2014 em diante dos separatistas que queriam se juntar à Rússia dentro da Ucrânia, esse grupo neonazista dentro da Ucrânia estava ali lutando. E isso atraiu neonazistas do mundo inteiro que queriam participar de um combate. Isso que você está dizendo é importante. Então, é mais ou menos quando os americanos foram para o Iraque e para o Afeganistão, atraíram todos os fundamentalistas jihadistas islâmicos para irem lá ter a chance de lutar contra americanos e matar americanos. A Ucrânia, nesse contexto, nesse cenário, com a ascensão deste grupo minoritário, virou um polo de atração de neonazistas de outros lugares do mundo para ir lutar ali, porque existia um grupo organizado neonazista. A gente está falando de hoje isso? Isso foi de 2014 em diante. Tá. Hoje regiões separatistas. Tá. Nas regiões separatistas de 2014 em diante, porque a gente está tendo uma guerra desde 2014. Agora o argumento, que eu vou voltar no ponto pela terceira vez, é a recepção, do ponto de vista histórico, dos nazistas pelos nacionalistas ucranianos em 1941. Como você vê esse fenômeno? E como você... Em que sentido? É o seguinte, quando os nazistas invadiram a Ucrânia em 1941, e eles ocuparam até 1943, houve uma recepção por parte da população ucraniana positiva. E ou pelo menos essa é a... Por causa da fome. Então, é que tá. E essa é a grande discussão do ponto de vista histórico que os russos trazem faz muito tempo, e não só os russos, tá? É uma discussão que é recorrente, que diz assim, olha, existe um alinhamento muito anterior, muito mais arraigado com o nazismo na Ucrânia, que vem que está marcado, caracterizado neste fenômeno que acontece ali. Olha, a Ucrânia tinha, e quando a Alemanha começa a invadir, 1 milhão de judeus que foram mortos ali. Exato. É assim. Sim, mas isso é anterior à morte da população ucraniana pelos nazistas, tá? Tudo bem, mas o que eu estou dizendo é que a identidade judaica existiu ali. Muito fortemente. Muito forte. Claro. Ponto número 1. Ponto número 2. Dá para dizer que a Ucrânia não tem uma relação com o nazismo? Não dá. Mas aí eu não preciso achar que a Rússia
ou não tem sentido a Rússia clamar ou dizer que ela é a salvadora antinazista. Porque existiram os pogroms na Rússia, que é a perseguição antissemita. O nazismo é só uma da manifestação máxima, a pior de todas, a perseguição antissemita. Mas na Rússia existiu isso há muito tempo. Sim. Então, assim, na verdade, é quase que uma jogada retórica você virar e falar assim, eu estou combatendo os nazistas. Os nazistas queriam exterminar não só os judeus, outros, mas eram extremamente antissemitas. Os russos também foram antissemitas. Sim. Aí você fala para mim, não existiu antissemitismo na Ucrânia? Claro que existiu. Sim. Em níveis altos, existiu. E na Polônia também, e na Alemanha, em vários lugares. E na Europa inteira. Isso daqui não aconteceu na Alemanha. O nazismo não aconteceu na Alemanha só é uma coisa porque... que às vezes o pessoal não entende direito. Né? Não é os alemães decidiram fazer isso. Existiu uma percepção social que estava presente na Europa que comprou isso e se silenciou e se calou e falou, legal, eu já não gosto desse povo mesmo. Exatamente, tem muito mais culpados pelo Holocausto do que só os agentes principais e, obviamente, os agentes mais brutais da história da modernidade. Mas existe existem vários grupos que foram coniventes, inclusive no Brasil, né? Isso. O Brasil foi um lugar onde recebeu vários dos ex-nazistas. Exato. Ser conivente com o nazismo no Brasil foi uma prática durante um bom tempo.